Salve, salve, galerinha do oitavo ano! Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Essa aula de hoje é a revisão para a nossa prova sobre monômios e polinômios. E na primeira questão ele diz o seguinte, ó, em uma partida de basquete, um jogador acertou X cestas de 3 pontos e Y cestas de 5 pontos. Escreva o monômio que representa a quantidade de pontos que essa jogadora marcou marcou nessa partida, né? Então, olha só, o total de pontos dele. Eu vou escrever assim, ó, total de pontos. Então, vai ser total de pontos, vai ser igual ao quê? Ele marcou 3 pontos, certo? E marcou, no caso aí, 3 pontos, no caso, X quantidade de cestas de 3 pontos. Então, se eu não sei, no caso, a quantidade de pontos, né, que ele fez, né, valendo, no caso, 3 pontos, eu vou multiplicar 3 vezes X, beleza? E aí eu vou somar com os pontos que ele fez, no caso, várias cestas, que eu não sei quantas, que foi Y cesta de 5 pontos. Então, eu vou pegar o 5 e vou multiplicar pelas Y cestas que ele fez. Então, a expressão da quantidade de pontos que esse jogador fez é 3x mais 5y, ou também eu posso escrever 5y mais 3x, que é a mesma coisa. Essa ordem aqui dessas parcelas não vai alterar o resultado. Então, essa daqui está descartada. Essa daqui seria a nossa resposta, no caso, correta. 3x mais 5y, certo? Essa daqui, no caso... essa daqui também, no caso, seria, né? Ela está escrita de forma ao contrário. Não, a forma ao contrário não. Tá errada, né? Aqui é 5x e não é 5x, é 3. Então, essa daqui também estaria errada. E essa daqui é 3x menos 5y, que também estaria errada. Então, a resposta correta aí seria o segundo item, tranquilo? Na próxima questão, ele diz o seguinte, ó, em cada uma das sentenças, julgue os itens. Ele pega e fala, ó, ele dá essas duas expressões, que eu vou reescrevê-la aqui, no caso, a primeira, vou escrever, deixa eu ver, um espaço grande aqui, ó, vai ser 15A, no caso, menos 7B, mais 4C, aí isso daqui tudo está entre parênteses. Agora, veja bem, eu tenho um sinal de mais que precede uma expressão que está entre parênteses. Então, eu posso, no caso, tirar esse parêntese que eu acabei de colocar ali e aquele outro, porque aqui é um sinal de mais, e quando tem um sinal de mais, todo o resto fica da mesma forma. Então, vai ser, no caso aí, ó, 8B, certo? Mais 3C, menos, no caso, 9A. E ele fala que tudo isso daqui é igual a essa resposta, que eu não vou colocar aqui, porque aqui eu vou fazer o resultado. Nós vamos ver se a resposta que eu cheguei vai ser a que ele está dizendo nessa parte aqui, ó, que é 6A mais 15, no caso aí, B, menos 7C. Essa é a resposta que ele quer que a gente julga se está no caso certo ou errado. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou juntar, no caso, os monômios que são semelhantes. Por exemplo, aqui, um monômio semelhante é o 15A, porque ele tem a parte literal A, e um único outro que tem a parte literal A, no caso, é o menos 9A. Então, eu vou juntar aqui, ó, 15A menos 9A. Esse é o meu primeiro resultado, certo? Agora eu vou pegar o B. O B, vou lá procurar um outro que tem a mesma parte literal, 7B. Então, no caso aqui, eu tenho esse outro que tem a mesma parte literal. Então, no caso, vai ficar mais, certo? Vou colocar entre parênteses, menos 7B, certo? Menos 8B. E vou fechar parênteses, certo? Agora, eu vou aqui, no caso, aqui, ó, para esse meu outro número aqui, que no caso é o C, certo? Então, a minha parte literal, no caso aqui, é 4C, e o semelhante a ele, no caso, é 3C.
E aí eu começo a fazer essas operações. 15A menos 9A, eu esqueço a parte literal e faço apenas a operação que é a seguinte, ó, 15 menos 9. 15 menos 9 é igual, no caso, a 6A. Só repito a parte do A, certo? Agora, veja bem. Agora, eu vou fazer, ó, menos 7B, certo? Com menos 8B. Vou esquecer a parte literal e vou somar apenas menos 7 com menos 8. Eu devo R$ 7,00 para uma pessoa e R$ 8,00 para outra pessoa. Então, eu vou continuar com o número negativo, porque ambos são negativos, e isso daqui vai dar, no caso, 15B. Certo? Vou lá para o último lá, ó. 4 mais 3 é igual a 7, e vou repetir apenas a parte literal. Então, veja bem, a resposta correta é 6A, certo? Menos 15B mais 7C. É igual o que ele está dizendo ali? Não, não é igual. Então, essa questão está errada, beleza? Vamos resolver a outra. Vou pegar aqui minha super mega power borracha. Vou apagar essa parte aqui que eu acabei de fazer, certo? Apagando aqui. Beleza? Apaguei. Agora vamos resolver a outra questão ali, que é, no caso, AB, né? Como se fosse AB. Então, vai ser ali, ó, 2y elevado ao quadrado menos 3ay mais 4a elevado ao quadrado. Vou colocar tudo isso daqui, né, entre parênteses, certo? Vou tirar esse parênteses e já já a gente avalia ele aqui novamente, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. A outra parte é o seguinte, veja bem, eu tenho um sinal negativo, né, que precede uma expressão que está entre parênteses. Então, eu troco o sinal dessa expressão que está dentro do parênteses. Então, aqui é AY positivo, vai ficar o quê? Menos AY. Aqui, no caso, é menos 5y ao quadrado. Então, vai ficar mais 5y ao quadrado. Aqui é menos a ao quadrado. Vai ficar mais a elevado ao quadrado. E aí, ele está falando que isso daqui é igual a 7y ao quadrado menos 4ay mais 5a ao quadrado. Então, eu vou escrever essa expressão aqui para a gente julgar depois que a gente fazer a nossa própria conta para ver se ela é verdadeira ou falsa. 5a elevado ao quadrado. E aí, o que eu faço? Eu junto os monômios semelhantes. Então, eu vou começar a juntar os monômios semelhantes. Tem alguma parte literal, no caso, que tem um y elevado ao quadrado? Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Opa, aqui tem. Então, eu vou juntar, no caso aqui, ó, 2y elevado ao quadrado mais 5y elevado ao quadrado, certo? E vou somar. Vou pegar aqui, no caso aqui, ó, a outra parte, certo? Que é menos 3ay. Eu vou procurar a parte literal ay. Tem alguma parte literal, no caso aí, ó, ay? Então, deixa eu ver se eu não copiei nada errado. ay não tem. Não tem nenhuma outra parte literal que tem o A e o Y. Então, simplesmente vou repetir aqui, certo? Entre parênteses, menos 3AY, certo? Menos 3AY, e vou fechar parênteses. Vou lá procurar uma outra expressão, que no caso tem o A elevado ao quadrado. A única expressão que tem o A elevado ao quadrado, no caso aqui, e eu acabei de cometer um erro, certo? Que eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou voltar. Acabei de notar isso daqui agora, veja bem. Eu falei do AY, né? Então, ó, 3AY. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3AY. E eu falei que não tinha, mas só que tem, tá bem aqui, ó. É esse outro menos AY. Então, AY. Aqui é 1AY, certo? Agora, eu mudo aí para o meu próximo. Agora está correto. 4A ao quadrado. Então, eu vou somar mais, no caso é ó, 4A elevado ao quadrado mais, certo, A elevado ao quadrado. E aí eu começo a resolver isso daí. Eu esqueço a parte literal e somo apenas os coeficientes. 2 mais 5 é igual a 7. O que eu faço? Repito a parte literal. Agora, veja bem.
Aqui é menos 3 com menos 1, certo? Porque aqui ó, não tem nada, é como se tivesse um 1 escondidinho ali. Então, menos 3 com menos 1, isso vai dar igual a menos 4. Menos 4 quem? A, y, certo? Agora eu vou resolver o outro ali, ó. É 4 mais 1. 4 mais 1 é igual a 5 e adiciono apenas a parte literal, que é a elevado ao quadrado. Esse resultado que eu cheguei é igual ao resultado que ele falou lá na parte de cima, verificamos que é ó, 7y elevado ao quadrado, 7y elevado ao quadrado. Menos 4ay, menos 4ay. 5a ao quadrado, 5a ao quadrado. Então, essa daqui está verdadeira, está certa, tranquilo? Indo para a próxima, pegando aqui a borracha, apagando tudo novamente, para a gente fazer sempre aí no mesmo esquema, certo? Então, deixa eu apagar essa parte, estar apagada, certo? E aí, vou começar a resolver essa última para ver se está certo ou errado. Então, ele diz o seguinte, ó, que é a elevado ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui, ó, a elevado ao quadrado, certo? A elevado ao quadrado menos 1,6b ao quadrado mais 0,9c elevado ao quadrado. Aí lembra lá da regrinha, eu tenho um sinal de menos que antecede uma expressão que está entre parênteses. Se é menos, eu troco o sinal de todo mundo. Então, aqui é 0,8a. Então, positivo. Então, vai ficar o quê? Menos 0,8a ao quadrado. Aqui é menos b elevado ao quadrado. Vai ficar mais b elevado ao quadrado. O último lá é mais 1,7, certo? C ao quadrado. Então, vai ficar menos 1,7c ao quadrado. Ele fala que tudo isso é igual a essa expressão. É igual a 0,2a elevado ao quadrado menos 0,6b ao quadrado menos 0,8c ao quadrado. E aí eu começo a juntar agora os monômios semelhantes. Por exemplo, onde é que tem apenas a parte literal a elevado ao quadrado? Então, eu tenho 1a ao quadrado e eu tenho essa outra parte. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1a elevado ao quadrado, que é esse primeiro, eu coloquei o 1, porque o 1 não é obrigado a colocar, porque 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, por isso que ele coloca, no caso, apenas o a, isolado, sozinho, menos 0,8a ao quadrado. Vou fechar isso daqui. E vou somar isso daí agora com esse segundo aqui, ó. Onde é que tem b ao quadrado? Então, b ao quadrado eu sei que tem menos 1,6b elevado ao quadrado. E o único outro b ao quadrado que tem, no caso, é esse 1b. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 1b ao quadrado e vou fechar parênteses, beleza? Então, agora eu vou colocar um sinal de mais aqui, certo? E ir para a parte do c ao quadrado. Então, c, então vai ser logo aqui, ó, 0,9c ao quadrado, certo? E o outro c que tem, no caso, é menos 1,7c ao quadrado e fecha parênteses. Agora eu vou fazer as operações. No caso aí, ó, 1 menos 0,8 vai dar 0,2. Então, esse primeiro aqui dá 0,2 e adiciona apenas a parte literal, certo? Agora, eu vou fazer ali, ó, 1, no caso, 0,6 menos 1 vai dar 0,6, mas vai dar menos 0,6 porque 1,6 é maior do que 1. Imagina aqui, ó, eu tenho uma dívida de R$ 1,60 com uma pessoa e tem apenas R$ 1 para pagar. Então, eu vou pagar essa dívida e ainda vou ficar devendo 0,6, no caso b ao quadrado. E esse último ali é 0,9 menos 1,7. Então, veja bem, é como se eu tivesse 90 centavos e devesse R$ 1,70. Então, eu pago a minha dívida em cima dessa daqui e ainda vou ficar devendo 80 centavos aí e vou adicionar a parte literal. Veja bem, esse resultado que eu acabei de chegar aqui, ó, é igual àquele lá? Veja bem,
é igual. Então, essa questão está, no caso, certa também. Tranquilo? Vamos resolver a última aí, ó. A última questão, vou pegar aqui a minha borracha, certo? Vou pegar a minha borracha aqui, apagar tudo isso daqui, certo? Apagado, apagado. Tá tudo apagado, certo? E a última questão, ele diz o seguinte, ó. 2x mais 5y, aí ele fecha parênteses, tem um sinal de menos. Se tem um sinal de menos, uma expressão que está entre parênteses, o que eu faço? Eu, no caso aí, mudo os sinais. Aqui é x positivo, fica o quê? X negativo. Aqui é mais 3y, fica o quê? Menos 3y. E ele fala que esse resultado é igual a x mais y. Vamos ver se está certo? Então, eu vou juntar as minhas partes literais. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 2x menos x. Então, eu juntei essa parte com essa parte. Certo? Agora, eu vou juntar, no caso, o y com y. Então, vai ficar mais, no caso, ó, 5y menos 3y. Então, ó, 2x menos y menos x, ou seja, 2 menos 1 é igual a 1. Certo? Então, aqui fica 1 vezes x. Eu vou colocar apenas o x. Certo? Agora fica, ó, 5y menos 3y, ou seja, 5 menos 3. 5 menos 3, isso daí vai dar igual a mais 2y. A resposta seria essa. Essa resposta está igual a essa? Não. Se não está, a questão é o quê? Errada. Belezinha? Avançando mais um pouco aí no nosso conhecimento, ele diz o seguinte, ó, quando adicionamos polinômios 17x ao quadrado menos 15x mais 20 e menos 13x ao quadrado mais 20x menos 31, obtemos a soma, que ele fala que é esse número aqui que vai resultar nesses coeficientes A, B e C, que ainda eu não sei, eu vou ter que somar esse número, esse polinômio, mais esse outro polinômio. E aí, no final, ele pergunta qual é o valor numérico da expressão A mais B mais C. Então, eu tenho que fazer a soma. Então, eu tenho que fazer a soma desses números bem aqui, ó, que é 17x ao quadrado menos 15x mais 20. Tenho que somar, certo, com quem? Eu tenho que somar, no caso aqui, ó, somar, no caso, com menos 13x ao quadrado mais 20x menos 31, certo? E ele fala que o resultado vai dar um número, vai dar um polinômio, quer dizer, de ax ao quadrado mais bx mais c. O valor de A, de B e de C, eu só vou saber depois que fazer essa operação. Então, veja bem, se eu tenho um sinal de mais que precede uma operação que está entre parênteses, ela fica o quê? A mesma coisa. Então, fica 17x ao quadrado menos 15x mais 20. Então, esse menos é como se eu sumisse com ele, fica menos 13x ao quadrado mais 20x menos 31. E aí eu junto os monômios semelhantes. Quem são os monômios semelhantes aí que tem x ao quadrado? X ao quadrado eu tenho apenas aí o menos 13x ao quadrado. Então, eu vou pegar 17x elevado ao quadrado menos 13x ao quadrado, vou abrir e fechar, e vou somar com o próximo. Por exemplo, aqui, ó. Quem que tem apenas x como no monômio? O 20. Então, eu vou somar menos 15x mais 20x e vou fechar parênteses. E agora eu vou somar os outros monômios aí, que no caso é o 20 e o menos 31. Vou colocar aqui, ó, 20 positivo, menos 31. E começo a fazer essas operações que estão aí. 17 menos 13, certo? Isso vai ser igual a 4 positivo, certo? Isso vai ser igual, no caso aí, a 4 positivo. Então, eu vou colocar o 4 e vou repetir apenas a parte, no caso, literal, que é x elevado ao quadrado. Agora, nesse outro aqui, ó, 15 mais 20, ou seja, menos 15 mais 20. Eu devo R$15 para uma pessoa, mas só que eu tenho 20 para pagar.
Então, eu vou ficar no meu bolso com R$ 5,00 positivo. E agora eu adiciono a parte literal. E aqui vai ser o que me restar, né? 20, no caso, menos 31. Eu tenho R$ 20,00, mas só que eu devo R$ 31,00. Eu vou ficar ainda devendo R$ 11,00. E ele fala que essa expressão é igual a x elevado ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, galerinha, o que ele está tentando explanar aí? Ele está tentando dizer, no caso aqui, ó, que o meu A, no caso aqui, ó, é igual ao meu 4. Ele está dizendo aí, ó, que o meu B, certo? No caso, é igual, certo, ao meu 5. E ele está dizendo, no caso aí, ó, que o meu 11 é igual a quem? É igual ao meu C. E o que ele pede para eu fazer? Somar. Então, ele quer que eu somo A mais B mais C. Mas quem é o meu A? É o 4. Quem é o meu B? No caso, é o 5. E quem é o meu C? É o menos 11. Então, se eu somar tudo isso daí, ó, 4 mais 5 é igual a 9. 9 positivo menos 11, isso daí vai dar igual a menos 2. Então, a resposta correta seria, no caso aí, o menos 2. Beleza? Indo para mais uma questãozinha, certo? Essa daqui misturada álgebra com geometria, para a gente compreender bem. Ele diz o seguinte, olha, veja bem, escreva o polinômio que representa a área da região verde da figura e depois marque a alternativa correta. Então, veja bem, a área, no caso aqui, ó, eu vou chamar aqui de área 1 e de área 2. A área 1 é que ele quer saber. Mas, beleza, como é que eu faço isso, professor? Olhando aqui esse resultado, o primeiro passo que devemos saber é como que calcula a área de um retângulo. A área de um retângulo você calcula aí, no caso aí, a largura vezes o comprimento. Então, veja bem, ele dá a largura, no caso aí, de forma algébrica. Então, eu não sei como é que eu vou fazer isso, certo? Mas eu sei o seguinte, ó, como é que eu vou calcular essa área de verde bem aqui? Vocês concordam comigo que essa parte aqui, ó, que a área de verde vai ser y, que no caso aqui, ó, é o comprimento, certo? Vezes a largura. Eu posso dizer que aqui é a largura? Posso dizer de acordo com o meu ponto de vista. Então, vai ser y vezes esse número que está bem aqui, essa expressão. Mas eu sei essa expressão? Não sei. Mas eu sei muito bem que essa expressão ela pode ser representada de uma outra forma. Porque, veja bem, desse ponto bem aqui, ó, até esse outro mede quanto? 2x. E eu sei que desse ponto até esse outro mede quem? 1,2y. Vocês concordam comigo que se eu fazer a subtração de 2x menos 1,2y, eu vou estar tirando toda essa parte aqui, eu vou jogar toda essa parte aqui no lixo e vou ficar apenas, no caso, com essa expressão bem aqui, ó, com essa parte. E essa parte é representada por quem? Por 2x menos 1,2y. Então, essa largura aqui, ó, ela é representada por 2x menos 1,2y. Então, qual é a área, no caso aí, da minha região, no caso aí que ele fala, a área da região verde? Então, vai ser esse polinômio, esse monômio multiplicado por esse polinômio. Então, vai ser y que multiplica, certo? A largura, que é 2x menos 1,2y. E aí eu faço essa multiplicação. Então, essa multiplicação eu vou aplicar a propriedade da distributiva, também conhecida entre vocês como chuveirinho. Vou multiplicar y vezes 2x. Então, vai ficar assim, ó, 2xy, apenas isso. Agora, vou multiplicar y vezes menos 1,2y. Então, eu vou conservar o coeficiente e vou fazer y vezes y, que vai dar y elevado ao quadrado. Essa daqui é a área, certo? Verde. Essa é igual à área verde. Então, eu vou olhar qual é a expressão que tem 2xy menos 1,2y ao quadrado. Vai ser, no caso, a letra B. Tranquilo?
E temos a nossa última questão aí, a nossa última, que não saiu, a última, certo? Mas vamos responder a que temos aqui. Geralmente, ele fala o seguinte, ó, geralmente um monômio é formado por duas partes. Um número, chamado coeficiente do monômio, e eu vou até voltar aqui, ó. Então, olha só, um número, então aqui eu tenho um monômio, nessa parte aqui, ó. Eu tenho um monômio. Então, o número seria quem? 2. E, no caso, seria xy aí, a minha variável, certo? Então, um número chamado de coeficiente do monômio e uma variável ou a multiplicação de variáveis. É o que acontece aqui, ó. Multiplicação de variáveis, x vezes y. Então, está sendo 2 vezes x vezes y, certo? É justamente o que ele está dizendo. E uma variável ou uma multiplicação de variáveis, chamado parte literal. Diante dessas informações, julgue os itens. Ele diz o seguinte, ó, denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. Então, essa questão aqui não tem nenhum erro, certo? No caso, quando ele fala aqui, ó, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. O que ele está dizendo aqui? Ó? 1 sobre x mais, por exemplo, 2x. Isso daqui é um polinômio? Não. Por quê? Olha só. Olha só. Em que a variável não esteja nem no denominador, numerador, denominador, está no denominador. Então, ó, isso daqui não é um monômio, ou então um polinômio. E ele também fala que não esteja nem no denominador, nem no radical. O que é o radical? Por exemplo, raiz quadrada de x mais 2x. Olha só, a variável está onde? Ela é o radical da minha raiz quadrada. Então, isso daqui também não pode. A questão está certinha. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados polinômios. Veja bem, quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados polinômios. Não. Quando eles apresentam a mesma parte igual, eles são chamados, no caso aí, de monômios ou então polinômios semelhantes. Por exemplo, 2x mais, por exemplo, 5 sobre 2x. Então, nós temos aqui polinômio, lembrando que todo monômio é um polinômio, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 2x mais 5y. Então, veja bem, mesma parte literal, eu já sei que eles são polinômios, mas eles são polinômios o quê? Semelhante. Por quê? Porque tem a mesma parte literal. Então, essa questão aqui, ela está falsa, certo? Por último, ele diz aqui, ó, para multiplicar dois ou mais monômios, para fazer multiplicação, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. Vamos ver isso? Olha só, vou pegar minha borracha aqui para abrir um espaço. Vou apagar toda essa parte aqui e vamos ver como é que funciona a multiplicação aí mais uma vez. Então, eu quero multiplicar aqui, ó. Opa, falhou. Dá um Ctrl Z. Não funcionou, mais um. Então, eu quero multiplicar aqui, ó. 2x mais, no caso aí, ó, 3y. Eu vou multiplicar 2 vezes 3. No caso, opa, eu coloquei aqui um sinal de mais. É um sinal, no caso aí, ó, de multiplicação, certo? Então, eu vou colocar só um pontinho aqui para representar a multiplicação. Vou multiplicar 2 vezes 3, que é igual a 6. E agora eu multiplico, no caso aí, as partes literais. X vezes y dá o quê? XY. Então, isso daqui, galera, apesar da gente não escrever, é a mesma coisa que 6 vezes x vezes y. Mas, por simplificação, escrevemos apenas 6xy. Então, essa questão aqui também está correta. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!